Olá, sejam muito bem-vindos a este canal Semeando Boas Novas de Cristo. E espero te encontrar bem, muito bem nesse dia de hoje, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, venha sobre o teu lar, venha sobre você nesse dia de hoje, amém? Vamos estar meditando hoje na palavra do Senhor, né? Vamos meditar juntos lá em João, capítulo 6, do versículo 35. A palavra diz assim, ó: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e a quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Então, aqui o Senhor Jesus está falando que Ele é o pão. Ele é o pão. O que é o pão? O pão vivo que desceu do céu. É o pão espiritual para as nossas vidas. É o pão que Ele vai durar, Ele vai alimentar eternamente. Ele não vai alimentar somente um momento. Amém? Então, na minha visão, eu vi um pão, sabe? Eu vi um pão, o Senhor mostrando, sabe aquele pão quando você vai fazendo lanche, vai pondo uma coisa, outra coisa, assim, ó. Então eu vi o pão assim, muito cheio de coisas no meio, como se fosse um lanche, sabe? Um super lanche. Aí eu falei, mas Senhor, o que significa esse tamanho de lanche aí? Aí ele me mostrou, falou: se você pegar esse pão aqui, esse super lanche, e for colocando muitas coisas em cima, vai acontecer dele pender, cair no chão e tudo vai ser desfeito, ou seja, a tua fome não poderá ser alimentada. Mas se você pegar o pão, somente o pão, às vezes com a manteiguinha, né? E comer, esse é o pão vivo, né? Que desceu do céu. Às vezes um pão simples ele vai saciar a tua fome, mas às vezes você quer tanta coisa e aquele lanche ele vai ficar tão grande que no fundo ele vai despencar e vai cair. Aí eu entendi, eu falei, entendi, Senhor, que se nós tivermos Jesus, que é o pão, e nós queremos colocar muitas coisas na nossa vida, coisas que não cabe a nós, coisas que não é do reino. Vamos pegando uma coisa aqui, pega uma tarefa ali, pega sabe, vamos acrescentando coisas e coisas e mais coisas. E naquilo que nós vemos, né? E aí a palavra do Senhor fala assim, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, quer dizer, eu quero ver as coisas, eu quero ver aquele, né, pão crescendo, pão subindo, eu quero alimentar a minha fome com qualquer coisa. Então, eu tenho que manter a minha mente no reino. O propósito é de Deus. É Ele que tem que. A minha vontade tem que ser a vontade dele. Né? Aqui o Senhor Jesus fala: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? Saciar a nossa fome do nosso jeito. Mas o Senhor Jesus fala que se nós não saciarmos a nossa fome somente com o pão verdadeiro que desceu do céu, que é o pão vivo aqui, ó. João 6,48, ó. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Então, o pão e Jesus é a palavra de Deus.
Então, quer dizer que se você não estiver alimentando da palavra do Senhor, em oração, em busca pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus, tudo que nós estivermos fazendo pode acontecer de chegar a um certo ponto e ele despencar. Ou seja, tudo que nós construímos na nossa vida que não foi para o reino poderá vir a despencar. Eu não sei para quem é essa mensagem, por que que eu estou falando isso, mas o Senhor está falando. Olha o que diz lá em Mateus 7:24, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo. Quem é a nossa alicerce? Quem é a nossa rocha? A palavra de Deus. Se você fala que você é cristão e não lê a Bíblia, se você fala que é cristão e não ora, não busca Deus, então você está correndo o risco, ó, de e desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aqui fala, ó, se você não tiver alicerçado na palavra do Senhor, ó, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Infelizmente, é assim, o Senhor está falando. Se nós cremos no Senhor, se nós buscamos a palavra do Senhor, se nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha, toda a minha direção está sendo a direção do Senhor, a vontade do Senhor. Somos dirigidos, guiados pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Tua vida está edificada sobre a rocha. Mas e se você faz as coisas do teu modo, do teu jeito, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, é mais ou menos isso, né? Então você está edificada a sua casa sobre areia. Infelizmente, pode correr o risco dela afundar. Nós muito bem nós lembramos daquele momento em que Pedro, andando sobre as águas, quem que firmou a Pedro em cima daquele mar, né? Como que ele andou em cima das águas? Foi a palavra do Senhor que firmou ele sobre aquelas águas e ele caminhou. Quer dizer, as águas ela poderia afundar? Poderia, mas o Senhor Jesus falou, então vem, Pedro. Então, a palavra do Senhor foi o que sustentou Pedro em cima das águas. E por um momento que ele tirou os olhos de Cristo e começou a colocar dúvidas no coração, olhou para o vento, olhou para o mar, e aí a fé dele foi diminuindo sobre a palavra que o Senhor Jesus já tinha falado e ele começou a afundar. Então, se o Senhor falou alguma coisa para você, falou a palavra e você está firmado na palavra, então mantenha. Continua olhando para Cristo e não temas, não tenha medo, porque se o Senhor falou, vai acontecer. Agora, se você está fora dos caminhos do Senhor, está longe do caminho da palavra do Senhor, está fazendo ao teu modo, então, essa palavra aqui, ó, edificou a sua casa sobre a areia. Infelizmente, quem edifica sobre a areia não tem firmeza nenhuma e corre o risco de desmoronar, despencar. Oh Deus amado, Santo e poderoso Deus, oh Espírito Santo de Deus, Pai maravilhoso, nós não devemos viver somente pelo que vemos, Pai, mas pelo reino, pelo espiritual, porque o Senhor é Espírito e importa que adorem Espírito em verdade, ó Deus. E antes do Senhor Jesus falar que Ele era o pão da vida, tinha acontecido alguns milagres e os discípulos estavam andando atrás de Jesus devido aos milagres, a multiplicação de pães, né?
que Jesus multiplicou o pão, os pães lá e até sobejaram. Então, aí eles continuaram, mas a hora que o Senhor Jesus começou a falar que ele era o pão vivo que desceu do céu, que não, o pão dessa terra não faz sentido se não tiver o pão, o espiritual que vai saltar para a vida eterna. Se nós não tivermos esse pão espiritual, de nada vai adiantar o pão natural. Aí eles falou, duro esse discurso, hein, Senhor Jesus? Aí saíram, aí Pedro, o Senhor Jesus falou assim, e vocês também, não querem retirar? Aí Pedro falou, para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluias! Então é isso, meu querido. Para onde, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Amém? Nós não temos aonde recorrer, aonde correr. Nós temos a Cristo, é Ele que nos sustenta aqui na terra e como lá no céu também, para onde nós iremos, amém? Olha, Mateus 4 fala, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, amém? Isso aqui resumiu tudo que eu disse. Nem só de pão, nem só de coisas materiais nós devemos viver, nós devemos alicerçar a nossa vida. Eu posso ter casa, carro, roupa de luxo, tudo do bom e do melhor, mas se eu não tiver o pão vivo que desceu do céu, o que vai me alimentar eternamente, não adiantará de nada, porque nós temos que focar na vida eterna e não somente nessa vida, mas com Cristo nós vamos ter uma vida maravilhosa, abundante aqui e também uma vida eterna. Amém? É essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse dia de hoje. E eu espero que você tenha entendido, que o Espírito Santo possa falar grandemente no teu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos declarar que Ele é digno, maravilhoso, aleluias. E vamos estar também colocando, eu tenho alguns nomes aqui para orar, vamos estar orando por esses nomes. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos nesse dia de hoje, Pai Santo, que todas essas pessoas, Pai amado, que está assistindo esse vídeo neste momento, Senhor Jesus, que elas venham te conhecer, Pai, o pão vivo que desceu do céu, o pão que vai alimentar eternamente, Pai, não o pão que alimenta somente umas mínimas horas, Pai, mas aquele pão que sacia por eternamente, por eternidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos todos esses nomes aqui, Senhor Jesus, na tua presença, Pai. Que o Senhor venha salvar, curar, transformar, libertar, Senhor Jesus, salvar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, não somente esses nomes, Pai, mas essas pessoas que estão nos assistindo neste momento, Pai, nós declaramos cura, Pai, nós declaramos portas abertas, Senhor, nós declaramos bênçãos sobre medidas, Pai, não só aqui, Pai, mas que nós possamos focar, olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus, uma vida em aqui, mas uma vida mais melhor ainda na tua vinda, Pai. Que nós possamos estar nos preparando e preparados para o momento que o Senhor vir buscar o teu povo, Pai. E nós, Senhor, somos povos escolhidos do Senhor, Pai. Oh Deus amado, santo e poderoso Deus, nos ajuda, Pai amado, nos fortalece, Senhor, na tua presença cada dia mais, Senhor Jesus, é o que te pedimos, Pai, e desejamos e colocamos na tua direção, Senhor, nos guia, nos dirige, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amado. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração nesse dia de hoje e tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amém?